Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um desafio de leitura. E hoje, no dia 76 do nosso desafio, a leitura é do canto 7 da Ilíada, que eu intitulei de Em Valor e Glória Pariformes. É mais um canto da Ilíada hoje. Neste dia 76, nós lemos 389 versos, 11 páginas, em 7 dias. Lembrando que nossa tradução é a tradução de 1874, do Odorico Mendes, nessa edição da editora Príncipes, publicada em 2020. E vamos ao canto 7. Neste canto 7, o principal ponto que nós temos aqui é o duelo entre dois grandes heróis gregos e troianos. Mas antes disso, nós temos que falar sobre muitas coisas, não muitas, algumas coisas que antecedem esse duelo e outras coisas que sucedem ao duelo. Bem, Heitor consegue trazer pares de volta para o combate. E isso traz um novo gás para o lado troiano, que começa a massacrar os gregos. E eles estão com a moral elevada em alta e estão colocando pressão no exército grego, tanto que quando Atena vê isso, ela começa a ver a destruição dos gregos, ela desce velozmente do Olimpo até Troia. Mas em Troia, quando ela chega lá, ela encontra Apolo. Ela encontra Apolo, que a interpela. Pergunta se ela está com muita pressa de conceder a vitória naquele combate que ainda não está não está concluído, se ela está com tanta pressa assim de conceder a vitória aos gregos. Então Apolo propõe a Atena que naquele dia eles cessem as mortes, que eles parem de intervir, de favorecer um lado, e que não haja morte naquele dia. E eles fazem um trato. Apolo diz assim para Atena: olha, vamos instigar Heitor a desafiar um campeão grego. Assim fica bom para todos os lados. E isso acontece. O irmão do Heitor, o Heleno, ele é um adivinho. Então ele percebe que os deuses estão conversando e que eles concordaram que não haveria morte naquele dia. Então ele vai até Heitor e diz assim: Heitor, hoje não é o teu dia de morrer. Eu escutei isso dos deuses. Desafia um herói grego para um combate. E quando o Heitor escuta isso, ele fica muito feliz e vai até, até o lado grego para fazer o desafio. E chega entre os gregos e propõe esse desafio. Ele diz que eles vão combater, para que os gregos escolham qualquer um para desafiar ele, que eles vão combater e quem morrer vai ter o direito de fazer o funeral
do seu morto, vão respeitar os ritos fúnebres, mas os gregos, eles ficam tão chocados com essa atitude confiante de Heitor que eles ficam em silêncio. Eles, eles se calam ao desafio de Heitor. Primeiro porque eles já quando o Heitor voltou com Paris, eles voltaram com a moral em cima, matando todo mundo. E segundo que o Heitor vai sozinho propor que eles escolham o maior dos campeões deles para que desafiem ele. Então eles ficam em silêncio. Né? Nessa hora, meio envergonhados ali, em silêncio, como ninguém se habilita, o Menelau meio contrariado assim, né? Ao perceber que ninguém do lado grego toma a iniciativa, ele meio chateado, ele começa a vestir a armadura dele, meio contrariado ali, e diz assim: eu não sabia que entre os gregos o exército era composto só de mulheres. Isso é uma vergonha. Então, meio contrariado, meio chateado, ele começa a vestir a armadura dele e está pronto para aceitar o desafio de Heitor, quando aqui no texto da Ilíada, eu fiz uma transcrição desse episódio específico aqui. Menelau já se vestia com sua bela armadura, e ele teria morrido nas mãos de Heitor, que era muito mais forte que ele, se o seu poderoso irmão Agamenon não se levantasse entre os reis gregos e o segurasse, dizendo: enlouqueceste, Menelau? Ou seja, naquela hora, o Agamenon percebe que ali ia ser a derrota do Menelau, a guerra ia acabar ali e tudo mais, porque o Heitor era um herói troiano que se equiparava ao Aquiles, que era o maior de todos aqueles heróis ali em campo de batalha dos gregos. Então, o Agamenon, muito perspicaz, ele percebe aquilo e tira o irmão daquela loucura. E nessa hora, começa um debate ali entre os gregos para ver quem é que quem vai lutar, e chega-se a decisão de que vai ser feito um sorteio. E os gregos, o povo lá, os soldados, começam a orar para Zeus para que o escolhido seja ou Ajax ou Diomedes, que já causou terror aos troianos, ou Ajax, ou Diomedes, ou o próprio Agamenon. Eles ficam orando a Zeus. E ali eles marcam uma pedra com um símbolo deles, colocam dentro de um capacete e fazem um sorteio. E vão passando entre os heróis que se habilitaram para serem escolhidos. E quando chega em Ajax, ele reconhece o símbolo dele. O grande Ajax foi escolhido. E isso nas orações que os gregos fazem para que seja escolhido o Ajax, o Diomedes, ou o próprio Agamenon, que eles consideram que ali são os maiores heróis gregos presentes. Tem um fato interessante, que numa dessas preces alguém fala assim: ó Zeus, soberano do Monte Ida, supremo e eterno, faze com que Ajax vença e conquiste a glória. Mas se tu amas Heitor e cuida dele também, concede a ambos o mesmo valor e a mesma glória em combate. É interessante
porque essa prece ela vai ser ouvida. é, Esses heróis eles vão combater e terão o mesmo valor e a mesma glória. Curiosamente, o mesmo valor em batalha eles vão conquistar e o mesmo destino trágico também. É interessante como esse episódio ele antecede toda a tragédia que verão tanto Ajax quanto Heitor. Aí aqui nós temos aqui a proposta do combate para o Heitor. Ele fala que haverá respeito aos ritos fúnebres de quem perder, ao silêncio do lado grego, há um sorteio, a escolha do campeão. E, e Ajax e Heitor vão lutar. É uma luta singular, porque a aparência de Ajax é descrita, ele é enorme, ele também possui um escudo muito bem trabalhado, descrito em detalhes, como feito de 7 camadas de pele e mais uma camada de metal, muito resistente, muito grande também, não é um escudo simples, foi feito por um artesão especialista, e esse escudo ele é praticamente impenetrável. É o escudo de 7 peles de Ajax. Heitor chega a acertar o escudo com a lança, mas a lança é incapaz de penetrar o escudo. Já Ajax atira a lança dele em direção a Heitor. A lança ultrapassa o escudo e fere Heitor, mas ele é imediatamente levantado pelo, pelo deus Apolo. Apolo levanta Heitor imediatamente. Então eles se arremessam pedras. Heitor lança uma pedra no escudo de Ajax, não acontece nada, e Ajax lança uma pedra ainda maior para cima de Heitor e derruba ele no chão. Ele se fere. E quando eles estão. Já está anoitecendo, está no fim do dia, já está ficando escuro. Eles se levantam que vão lá sacar as espadas. 2 arautos, um de cada parte, representantes de Zeus. Eu creio que são sacerdotes. Eles. É Ideu e Taltíbio. Esse Ideu ele vai aparecer de novo, ele vai ter um papel recorrente nesse canto. Ideu e Taltíbio eles interferem, dizendo que a noite se aproxima e, e que não é conveniente combater à noite. Então, esses arautos eles interrompem o combate e é confirmado que os dois combateram com todas as forças e o duelo saiu empatado. E eles trocam armas. Ajax concorda que, que o duelo possa ser interrompido desde que Heitor concorde também. E ambos concordam e selam a amizade. Começaram o duelo como inimigos e saíram como amigos. Eles trocam presentes. Heitor entrega a espada dele para Ajax e Ajax entrega um cinto púrpura de presente para Heitor. E aqui, cada lado se retira para a noite. E eu acho interessante aqui, porque o combate ele é terminado à noite. Tem algum motivo aqui. Deveria haver alguma regra de combate, alguma etiqueta de guerreiro de não se lutar à noite, porque tem vários episódios em que, quando chega a noite, os exércitos se recolhem, eles não combatem à noite.
E aqui, quando chega a noite, os próprios arautos, representantes de Zeus, eles interrompem o combate. E cada exército se retira para o seu acampamento. Entre os troianos e entre os gregos vai haver discussões acerca de como vão continuar no dia seguinte. Do lado grego, o sábio Nestor, ele sugere que precisa-se de uma trégua para que os mortos da batalha sejam recolhidos. E que também sejam feitos muros que impeçam os troianos de se aproximarem dos navios gregos. Já do lado troiano, no palácio de Príamo, está tendo uma discussão acalorada. O sábio grego é o Nestor. Nós encontramos o Nestor desde o canto 1, que é descrito como um grande sábio. Eu acho que é o mais velho do exército grego. Do lado troiano também tem um sábio, que é o Antenor. E Antenor fala entre os reis da aliança troiana ali dentro do palácio de Príamo que eles têm que dar um jeito de acabar com essa guerra e que a melhor forma de fazer isso é devolver Helena, já que o duelo que houve entre Paris e Menelau, o Paris simplesmente sumiu da batalha, sumiu, desapareceu, o que praticamente torna ele o perdedor, né? Teria que entregar Helena. Só que Paris fica muito furioso com isso daí, diz que Antenor não pensou direito e que ele não vai entregar Helena de jeito nenhum. Ele até concorda em entregar as riquezas, mas Helena não. E ao amanhecer do dia seguinte, Príamo manda que Ideu vá como mensageiro até o acampamento grego, propor, né, uma trégua para que recolha-se os mortos e propondo também que a proposta, né, de Paris, assim, que ele concorda em entregar as riquezas, mas não concorda em entregar a Helena. Ele está tentando, assim, uma trégua, acabar com aquela batalha ali, porque a causa foi Paris ter ido até, até Esparta e roubado a Helena e ter trazido junto com ela várias riquezas também. E nisso, Diomedes, ele toma a palavra. Ele fala assim: ninguém aceite as riquezas de Paris, e nem mesmo a própria Helena, pois é evidente para qualquer um que não seja uma criança que a ruína iminente já pesa sobre os troianos. E nisso, os gregos se entreolham e Agamemnon dá a última palavra. Já tens a resposta do nosso lado, mas aceitamos a trégua para velar os nossos mortos. E assim, Ideu retorna a Troia e os dois exércitos ficam em trégua naquele dia para recolher os mortos. É dito que os mortos eles estão tão cobertos de sangue e difícil de identificar que só é possível identificar um morto depois de lavá-los no rio, que dá para reconhecer as feições. Ou seja, está um sujo de terra, de sangue, de tudo mais. E eles vão construindo, e os gregos constroem, junto com uma pira funerária, uma, uma muralha para proteger o acampamento, os navios. Eles passam o dia
construindo lá uma pira funerária gigante e constrói uma barreira que, que são muralhas, né? São para proteger as naus das investidas troianas. E também colocam um fosso externo, protegida, protegida por uma barreira que impeça que que os troianos se aproximem das muralhas. É um fosso, um, eu acho que com umas estacas, né? É dito aqui uma paliçada. Eu imagino que seja um, uma espécie de armadilhas, de estacas que impeçam que os cavalos pulem o fosso, se aproximem da muralha e tudo mais. E essa muralha que os gregos constroem para proteger as naus, isso daqui vai causar a ira dos deuses. Nós vamos encontrar nesse canto que, que Poseidon ele vai falar irado com Zeus, assim, como isso, Zeus? Os, os mortais agora podem fazer coisas grandes que se equiparem aos trabalhos dos deuses sem pedir autorização, sem oferecer nada em troca. Isso porque nós vamos ver nesse canto que Zeus fala que ele com Apolo construíram as próprias muralhas de Troia. E ele fica enciumado do tamanho daquela obra que os gregos fizeram do dia para a noite, né? Porque eles construíram em apenas um dia. Aí Zeus fala assim, não se preocupa com isso, que você, depois que os gregos forem embora, tu podes destruir essas muralhas e ninguém vai lembrar delas, não vai restar nada. E enquanto, durante a noite, ambos os lados estão comendo e bebendo, Zeus está trovejando no céu como um presságio do mau agouro e das coisas ruins que estão prestes a acontecer. E assim o canto 7 se encerra. Eu acho que eu posso ficar por aqui. Eu teria mais algumas coisas para falar, não especificamente sobre o canto 7 em si, mas eu vou me estender um pouquinho mais. Eu tenho demorado para fazer mais alguns vídeos, porque eu tive alguns contratempos aqui. Tive um problema na fonte do meu computador que queimou. Eu esqueci os meus livros na casa de uns parentes aí nesse intervalo de ano novo. Teve algumas coisinhas andaram acontecendo aqui, eu tive algumas dificuldades, mas nada que interrompesse aqui a nossa leitura, a nossa produção. Algumas dificuldades que eu lembrei eu tenho, eu consigo acompanhar, fazer minhas leituras diárias de 30 minutos, mas o mais difícil do que ler é me preparar para gravar os vídeos. O tempo de produção do vídeo ele dura mais do que o tempo de leitura dos textos. E isso é uma coisa interessante, porque começa a dificultar um pouco mais, embora o desafio de leitura ele não seja tão difícil, que é ler aqueles 30 minutos durante o dia, o tempo de produção do vídeo ele me exige um pouco mais do que 30 minutos. E por vezes eu passo 2 dias ensaiando aqui o que eu vou falar, porque eu também não vou falar tudo o que tem para ser falado sobre um canto desse da Ilíada. Mas vamos continuando aí. Eu já terminei de ler também o próximo livro, está engatilhado, eu só tenho que preparar o vídeo, concluir a leitura do livro que já vem em seguida. Eu acho que em 2, 3 dias eu devo estar com um vídeo novo aí sobre a leitura. Já iniciei a leitura do próximo livro também, e logo tem novidade no canal. Obrigado por acompanharem e até a próxima.